Bom, fazer um apanhado ao setor agrícola desde janeiro, aliás, a desgraça dos agricultores começou ainda no ano passado, quase, não direi todo o segundo semestre, mas uma boa parte mais de um terço do resto de 2021. O que é que isto quer dizer? Nós tivemos em seca, começou uma seca no inverno que não é nada normal e ela agravou-se, tem-se agravado. O resto do inverno já em 22 não trouxe boa nova, muito pouca água, nada de fazer encher ou pelo menos barragens e melhorar os aquíferos, portanto a introdução de água no solo para ficar mais disponível para as plantas. Ou seja, estamos a atravessar um ano extremamente delicado em termos agrícolas. Aliás, nós já vínhamos tendo alguns problemas em relação ao custo elevado de fatores de produção e a sempre dificuldade em vender a um preço justo aquilo que produzimos, mas tudo isto se agravou com esta seca, nomeadamente para a questão da pecuária, porque palhas e fenos e pastagens ficaram muito reduzidas, muito coladas ao solo, como nós costumamos dizer, ou seja, não cresceram. Isso vem agravar e muito a alimentação animal, nomeadamente aquela que está em regime extensivo, à base do pastoreio. Portanto, nós temos de nos preparar para estes efeitos, e só temos duas formas de o fazer, ou acionando um mecanismo de proteção de risco, portanto, seguros que possam cobrir este tipo de problema, e também tendo mais capacidade, gerando mais capacidade ao país de reservar, de acumular mais água, de forma sustentável, obviamente, mas de acumular mais água. Nós, se não tivermos água nas barragens, se não enchermos estas barragens que nós temos à disposição e se não fizermos outras, se não renovarmos o nosso plano, se não remexermos o Plano Nacional de Regadio, se nós não convencermos os nossos parceiros da União Europeia do clima que a região mediterrânica está a atravessar e que é muito sensível a todas estas alterações climáticas, que são uma realidade, já o eram na última década, talvez nas últimas 2, 3 décadas começou a ser uma realidade, mas os políticos foram sempre fazendo ouvido mercador a dizer que isto não era com eles. Portanto, nós estamos perante uma situação extremamente delicada e como isso não basta, surge a guerra. E a guerra trouxe ainda problemas mais delicados. O facto de passarmos a ter uma limitação muito grande nos cereais, o facto de estarmos muito mais limitados em alguns dos fatores de produção, nomeadamente os pesticidas e os fertilizantes, o facto do petróleo, portanto, note-se a Rússia como um país produtor de petróleo, a escalada da subida de preços que temos assistido conduziu a que toda a energia utilizada, não só a energia fóssil, como também a energia elétrica, atingisse preços insuportáveis que todos nós estamos, cidadãos perfeitamente normais, e também os agricultores estão a ter de suportar. E tudo isto com um conjunto de medidas que nos foram sendo anunciadas, mas que tardam em chegar aos agricultores. E aquelas que estão a chegar são medidas muito paliativas para as grandes dificuldades que nós temos. O desafio que nós deixamos e que já tem sentido em várias reuniões que fazemos, na presença de alguns eventos que temos estado, a Feira Nacional da Agricultura e outros, é que de facto esta crise está a atingir todo o tipo de agricultores. Os agricultores mais exportadores, os agricultores com mais tecnologia, com mais inovação, que veem esta escalada de preços não ser compensada, de preços dos fatores de produção, não ser minimamente compensada com o aumento de preço que podia ser pago àquilo que produzem, isso não está a verificar. Portanto, aquilo que se exige, aquilo que é necessário fazer é que o Estado português, que nós temos as nossas dificuldades enquanto país, obviamente que as temos, não podemos esconder isso, todos nós sabemos disso, é que olhe para este setor como um setor que tem dado cartas, que tem feito um esforço muito grande para fazer crescer a pujança do país
Isto é uma realidade, nós temos feito esse trabalho, mas é necessário fazer muito mais, porque é chegada a hora num momento destes, o sino tocar mais arrebate em prol deste setor. E depois uma mensagem para os jovens: quantos projetos estão agora aprovados, que foram aprovados com determinados custos associados, portanto, à época, e nós não temos de recuar muito tempo para perceber que há custos que quase que duplicaram e triplicaram, e agora as pessoas perguntam-se o que é que eu faço com estes orçamentos, quando na realidade, quando passar para a execução, quando assinar o meu projeto, digamos assim, quando eu afirmar que quero continuar o meu projeto, vou ter muito mais custos daqueles que estavam previstos. Portanto, aquilo que é necessário, nós precisamos de mais sinais, de mais força governamental, de mais espírito combativo, porque os nossos líderes, os nossos governantes, as pessoas que de facto têm a seu cargo a condução do país, têm de passar esta mensagem. Não nos deve enganar com números e despejar números. Antecipar as ajudas da União Europeia para os agricultores é qualquer coisa, mas isso já aconteceu mais vezes em situações menos gravosas do que aquela que estamos a ultrapassar agora. É preciso muito mais medidas, e esse é um repto que a AJAP lança ao Governo. É preciso mais medidas, porque está em causa salvar a agricultura nacional. Eu espero, quando fizermos outro balanço aqui na nossa publicação, talvez lá para o final do ano, que este repto que hoje aqui lançamos, um repto de respeito com quem se esforça por fazer o seu melhor trabalho, e dou isso como certo ao Governo e ao Ministério da Agricultura, mas é preciso fazer mais pressão política, é preciso fazer mais ruído, e eu espero muito sinceramente, quando fizermos um novo balanço no final do ano, como dizia, que eu possa vir aqui com outro semblante, digamos assim, e que possa dizer afirmativamente: afinal, valeu a pena fazermos todos, não só a AJAP, outras confederações têm-se manifestado também sobre o estado de alma que está a agricultura portuguesa, mas que valeu a pena fazer este esforço, porque também todos nós percebemos as nossas responsabilidades e conseguimos sensibilizar quem de direito, a nível nacional, a nível europeu, por forma a que se olhe para este setor e se olhe para os seus intervenientes, os agricultores, pequenos, grandes, médios, são todos importantes na escala da produção, na escala da alimentação nacional, na escala da melhoria da autossuficiência alimentar. É evidente que temos outras tarefas para discutir, temos para discutir a biodiversidade, mas eu acho que mais importante do que tudo isto agora é discutir a salvação dos agricultores e salvar o setor.